Zero. Bom, então nós vamos começar hoje, né, a nossa terceira aula, processamento de sinais com o GNU Radio. Essa é a terceira aula, certo? Hoje nós vamos ver alguns itens um pouquinho mais sofisticados, né? Alguns envolvendo Python, envolvendo janelamento, algumas coisas que nós vimos de forma superficial, algumas coisas que nós falamos rapidamente, né? Como uma cebola, a gente retorna e vê com uma profundidade um pouquinho maior, sempre com vários exemplos, sempre de uma forma bem gráfica, para que todo mundo consiga, né? Seja mais fácil de você entender. Muito bem. O que é a série transformada de Fourier? Né? Todo mundo viu isso na escola. Funções periódicas, ou seja, toda vez que você tem uma função que se repete no tempo com uma periodicidade infinita, idealmente infinita, ela é expressa como uma série de Fourier. Elas são escritas, né, são definidas no domínio tempo como uma soma infinita de senos e cossenos. Senos e cossenos porque são funções ortogonais. Uma função qualquer arbitrária, né, se ela não necessariamente periódica, ela tem, por sua vez, o espectro de potência, né, no domínio frequência definido pela transformada de Fourier. Então, de forma sintética, nós temos série de Fourier para funções periódicas e funções quaisquer arbitrárias, pode ser um pulso único, né, ele tem a transformada de Fourier. Muito bem, o GNU Radio ele tem um bloco denominado FFT, que reproduz o mesmo resultado que os blocos Frequency Sync. Então, quando nós fizemos, eu vou dar um zoom aqui para você ver esse flow graph, quando você coloca o Frequency Sync aqui, isso aqui é uma fonte de muita confusão, né? Para a gente, aí, dependendo, que vem da área de RF, você quer mexer com mais do ponto de vista de hardware, você fica confuso esse negócio. Quando você coloca o Frequency Sync aqui, ele faz para você o FFT internamente, certo? Mas você percebe que esse bloquinho só tem uma entrada, só tem um input, não tem uma saída. Então, embora as amostras estejam circulando ao longo do seu programinha aqui, do seu flow graph no domínio tempo, é só no final que você faz o processo de, presta bem atenção, visualização, apenas visualização do domínio frequência. Então, não é porque você tem esse bloco aqui que você tem acesso aos dados de FFT. Todas essas caixinhas que nós estamos vendo, à exceção dessa, os dados trafegam por default no domínio tempo. As amostras estão sendo geradas por esse signal source, como uma onda quadrada, uma onda triangular, como um áudio, como nós fizemos vários exemplos, e elas circulam ao longo do seu flow graph, ao longo do seu programinha, no domínio tempo. Isso é muito importante de ser colocado na sua cabeça, de você entender. Mas aí vem aquela pergunta, mas e se eu quiser, por qualquer motivo, pegar e trabalhar com o domínio frequência? Se esse cara aqui não possui um output, como é que eu vou ter acesso a esses dados no domínio frequência? Utilizando esse bloco chamado FFT. Então, esse bloco FFT, ele produz, né, aqui você tem uma saída no FFT. Mas aí vem aqueles velhos os probleminhas que nós mencionamos do GNU Radio, que não são tão bem explicados, que demora para você aprender. O FFT, ele trabalha, o tipo de dado que ele trabalha não é o stream, que é o default que nós estamos usando. Então, quando você tem um signal source, daqui da saída dele, nós temos esse dado do tipo stream. É o dado padrão aí, é o tipo de variável padrão dentro do GNU Radio. Para o FFT, ele não trabalha com stream, ele trabalha com um tipo de dado chamado vector, um dado vetorial. Para isso, você precisa também não é nada do outro mundo, você precisa ter essa caixinha stream to vector. Certo? Essa caixinha Stream to Vector, ela mostra para você
ela prepara os dados para você no formato vetorial, que é um formato mais organizado que o stream. O stream, como o nome está dizendo, é um simples fluxo de dados, ele fica mandando os dados continuamente, um atrás do outro atrás do sem parar. Certo? O vetor ele tem um número x que você define, como você está vendo aí na figura, 1024, e esse númerozinho, e a cada 1024 ele chama isso de vetor. Bom, uma vez que o FFT foi feito, basta fazer o complex to mag ao quadrado, fazer o logaritmo e você consegue visualizar com o chamado vector sync, presta atenção, com o chamado vector sync, você consegue visualizar os dados. Né? Presta bem atenção no domínio frequência. Então vamos rodar aqui para você ver. Esse aqui é o mesmo programinha. Signal source, a gente está usando uma onda quadrada em 1000. Né? O nosso sample rate está em 100 kHz. Esse throttle está baseado no sample rate, só para disciplinar o tráfego de dados. Aqui nós temos um GUI frequency sync normal. Percebe que o bandwidth é sample rate e o center frequency é sample rate sobre 2. Vocês já vão entender por quê. Né? Aqui a gente faz o stream to vector para transformar, né? Aqui é 1024 itens, né? Para transformar aquele stream contínuo, como se fosse uma mangueira correndo água, em um vagãozinho com 1024 vetores, 1024 elementos, um vetor com 1024 elementos, complexo. E aqui a gente tem o nosso FFT. O nosso FFT aqui, isso aqui é muito importante, esse númerozinho ele tem que estar casado com o stream to vector, ou seja, ele tem que ser o mesmo número, senão o GNU Radio reclama. Certo? É difícil de você resolver esses problemas. Então, aqui também tem que ter 1024. Forward e reverse. Forward você vai do domínio tempo para o domínio frequência e reverse, naturalmente, domínio frequência para o domínio tempo. Certo? Basicamente é isso, a grosso modo. Depois disso, a gente vem aqui para o complex to mag. Novamente, aqui o vector length tem que ser o mesmo que nós estamos trabalhando, 1024. Log ao quadrado também, né? Tem alguns detalhes aqui na documentação, né? Tem uma equaçãozinha um pouquinho mais complicada. Também temos que usar o 1024 e finalmente a gente vem para o vector sync, né? Que é esse elemento aqui. Também temos que casar em 1024, certo? Então eu vou rodar esse negócio. Você vai perceber uma coisa curiosa. É o mesmo shape da figura, né? Primeira coisa que você percebe, esse azulzinho aqui é o frequency sync. É o frequency sync que nós estávamos usando, que está fazendo o FFT. E esse cara aqui em cima, o que ele está mostrando? Ele está mostrando o via FFT. Então você percebe um negócio chato aqui, que eu não tenho a unidade de frequência no frequency sync. No FFT, como do Frequency Sync. Ele mostra o mesmo shape, são os mesmos dados, absolutamente os mesmos dados, só que ele não tem a definição de frequência aqui. E o motivo pelo qual a gente fez aquele ajustezinho aqui, ó, o motivo pelo qual a gente fez esse, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, sample rate sobre 2 e sample rate, é para eu conseguir visualizar apenas a parte positiva, aliás, aqui embaixo, para eu analisar apenas a parte positiva do espectro, né? Eu não quero ver duplicado a parte negativa, frequências negativas. Então, esse que é o conceito do FFT. Agora, aqui nesse ponto aqui, ó, na saída do FFT, eu tenho acesso aos dados no domínio frequência que nós estávamos falando, de uma forma bem mais simples. Muito bem, então basicamente esse é o bloco FFT, né, que ele aí tem essa facilidade de permitir que você use, né, os dados do domínio frequência. Transformada complexa. Usando um conversor de complexo para real e imaginário, temos a possibilidade, nós falamos rapidamente anteriormente, o cosseno ele tem um tipo de fase, o cosseno e o seno em módulo eles têm a mesma transformada, só que um tem a fase diferente do outro, né? Nós falamos isso na primeira aula. Usando o FFT você consegue visualizar, né, a fase da transformada, né, diferentemente do Frequency Sync, né? Então, vamos mostrar aqui esse exemplinho. O que eu faço? O que nós acabamos de falar. Com você usando o FFT, você tem acesso aos dados do domínio frequência. Aqui eu passo nesse bloquinho complex to float. Uma boquinha sai a parte real e a outra boquinha, aqui a outra saída, sai a parte imaginária.
Vamos ver aqui, né? Tá aqui, ó, signal source uma onda quadrada, né? O throttle, usualmente, stream to vector 1024, o FFT forward, ou seja, domínio tempo para domínio frequência, complex to float, sempre mantendo esse 1024 aqui, como nós falamos, né? E aqui eu tenho os meus dois vetores, né? Um mostrando a parte real, olha ali, ó, tá vendo? E outro mostrando a parte imaginária. Se eu rodar aqui, então eu tenho em cima é a parte real e embaixo é a parte imaginária, certo? Eu tenho essa vantagem aí, né? Vamos colocar aqui só por curiosidade, em vez de square, sine. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, né? Parte real e parte imaginária. O inconveniente aqui, né, vocês já devem ter percebido, a escala horizontal do vector sync não tem relação com frequência. Não tem relação com frequência, né? Então mostra uns números aqui, né? E aqui aquela observação, né? Reforçando mais uma vez, o bloco Frequency Sync não fornece dados no domínio frequência para o usuário, ele apenas mostra. Você não tem acesso. A não ser que você vá mexer na caixinha lá, mexer com Python, mas aí já é um negócio já mais complicado, certo? Então, isso aí é importante, o FFT que te dá, esse bloco é o FFT que te dá acesso aos dados, você visualiza e você tem acesso aos dados. Felizmente, né, existe um truque aí, né, depois de muito procurar na internet, existe um truque bem simples na realidade, até ele é ridículo de simples, né? Pô, como é que eu não pensei nisso antes? Se você cascatear o FFT, como é que eu vou visualizar os eixos em frequência? Basta eu cascatear o FFT forward e o FFT reverso, certo? Então, se eu fizer o FFT forward e o FFT reverso, é óbvio que aqui eu volto, né? Aqui eu tenho domínio tempo, aqui eu tenho o domínio frequência, e se eu fizer aqui, eu tenho novamente aqui o domínio tempo, né? Basta, cuidado, esse bloco aqui é importante, voltar para o stream, o GUI Frequency Sync só aceita stream, e aqui você vai estar visualizando, né, com a escala normalmente, né? Então, lembrando, o FFT forward é tempo para frequência, ou seja, esse símbolozinho aqui, e o reverse é frequência para tempo, ou seja, esse negócio aqui. E as amostras que circulam no GNU Radio circulam no domínio tempo. Nunca esquecer disso. Ou seja, esse que é o esquema que eu estou mostrando aqui, ó. FFT, esse aqui é o forward, seguido por um FFT reverse. Os dados, você vai dizer, por que eu estou fazendo isso? A situação não tem muito pé nem cabeça. Porque aqui, ó, eu já tenho acesso aos dados do domínio frequência. Nesse ponto aqui, eu poderia estar fazendo uma série de repente, escolher o pico, qual é a frequência mais máxima, qual é a frequência que tem a maior amplitude, né? Todo esse tipo de estudo eu poderia estar trabalhando nesse ponto aqui. E aqui eu só faço a visualização. Agora, nesse caso aqui, eu não estou mais usando, né? Eu vejo aqui bem direitinho a frequência que eu estou usando, né? Aqui no caso, a frequência, o seno é 2K, né? A frequência é bem baixinha. Eu vou dar uma aumentada aqui para você ver. Vamos ver se 5K eu consigo visualizar. Vamos ver se 5K eu consigo visualizar. Está aqui agora o meu pulso em 5K. Certo? Então, esse que é o resultado, né, de você, com esse truque, você consegue visualizar usando o Frequency Sync. Senão você tem que fazer uma série de cálculos aí, voltando aqui, ó, senão você tem que mexer nessa escala, é um inferno, é um negócio bem mais complicado, né? É um negócio bem mais complicado. Voltando para a nossa conversinha aqui, voltando para a nossa conversa, a gente agora vai falar em janelamento. Nos Windows, né, nas janelas que nós usamos. Se você for um cara atento, você percebeu que quando eu cliquei aqui no Frequency Sync, aparece esse Window Type. Né? Eu não falei até agora nesse negócio, nós falamos na verdade na primeira aula, se eu não estou enganado, para escolher um retangular. Bom, o que são essas janelas? Quando eu computo o espectro de um trecho não infinito, presta bem atenção, não infinito, é óbvio que na prática você não tem como computar de menos infinito a mais infinito, eu vou estar, como está mostrando aqui essa figura, eu vou estar restringindo o meu pulso a um tempo finito.
Agora, o que significa esse tempo infinito, né? Vou tentar escrever aqui. Em vez de ser de menos infinito a mais infinito, eu vou estar usando o meu sinal de menos t0 até menos, sei lá, mais t0, uma coisa assim. O que significa menos t0 a mais t0? Significa esse negócio aqui, que muitos de vocês já devem ter percebido, no domínio frequência vai virar uma sinc. Outra sinc aparece aí no circuito, na história. Então, você espera que essa senoide infinita seja um troço assim, uma função delta, né, transformada em uma função delta, mas quando você faz a amostragem no mundo real, num tempo finito, você vai estar vendo esse sinc que aparece e você vai perguntar, poxa, mas da onde que vem esse negócio? Porque na prática você está mostrando isso num tempo finito. Quanto mais comprido for esse tempo, né, naturalmente, quanto mais comprido for esse tempo, o que você engorda num regime de tempo, você emagrece no regime de frequência. Se você aumentar esse cara aqui, a sua função sinc vai ficar, por sua vez, bem magrinha, certo? Bom, uma das formas de resolver esse problema prático é usar a função window. O que é a função window? A função window, ela faz, e tem outro problema aí que é um pouquinho mais sofisticado. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui no caso do meu desenho, eu estou terminando a minha janela bem no zero. Mas às vezes, eu termino aqui. Né? Vamos supor que eu termine aqui o meu janelamento. Então, por qualquer motivo, do meu osciloscópio, do meu sistema de aquisição de dados, eu estou aqui, eu estou nesses vermelhinhos aqui. O que significa isso? A transformada de Fourier, ela não sabe que esse negócio é infinito ou é infinito. Significa que a próxima onda ela vai começar não do zero, ela vai começar desse ponto aqui. Então, tudo se passa que eu estou fazendo essa onda aqui no infinito. Agora, aqui vai começar o próximo. Então, esse ponto aqui também vai causar rolo. Né? Essa descontinuidade vai causar o rolo de vazamento de leaking. O que então faz o janelamento? O janelamento simplesmente faz esse negócio verdinho aqui. Esse negócio verdinho ele é um ponto máximo. E aqui, quando chega o limite de zero, né, quando o seu pulso termina no domínio tempo, ele vai a zero e ele anula a sua função. Como você está multiplicando o seu sinal original por uma outra função, tem todos aqueles problemas lá de convolução, etc, etc. Então, a função window multiplica a parte fora da amostra não nula por zero, e um taper, né? O que é um taper? Taper é um negócio assim, né? Um negócio que vai ficando pequenininho, né? Conforme o tempo passa, né? Conforme o tempo passa aqui, ele vai indo para zero. Um taper à parte com sinal válido. Essas operações, o que é importante, funcionam no domínio tempo. Tá bom? Então, essas operações de janelamento funcionam no domínio tempo. Há vários tipos de janelas disponíveis. No GNU Radio temos disponíveis no Frequency Sync, Flat Top, Kaiser, retangular. Essa aqui é o mais simples, né? Basicamente é sem janela, ou seja, é 1 nos dados e 0 fora. É aquela que nós escolhemos lá atrás. Blackman, Hamming, Blackman, Harris. Então, esses são os tipos de janelas que você tem disponível no GNU Radio. Se eu vier aqui, né? Eu vier no Frequency Sync, basicamente eu copiei e colei aqui. O MATLAB, casualmente o MATLAB ele tem um belo no help, ele tem uma bela de uma explicação, né? Você não precisa ter o MATLAB, você pode ver até no browser, ele explica bem a diferença entre um e outro, com muitas figuras, fica um negócio bem fácil de entender. Como tudo em engenharia, né, existe um trade-off, existe um perde-ganha entre o side lobe level e a largura do lóbulo principal. Então, se eu quiser que esse cara aqui fique, a minha janela, né, seja bem magrinha aqui, eu vou ter um side lobe level, que é esse negócio mais largo. Se eu aceitar, por sua vez, que o meu negócio aqui, o meu pico principal não seja tão magrinho, eu vou ter um side lobe level, um nível de lóbulo lateral menor. Isso aí, de novo,
Você depois olha lá no livro, os livros explicam bem direitinho isso aí, o que significa, qual é o perde-ganha, resolução, tamanho de lóbulo lateral. Tem vários itens aí que você usa para escolher o seu janelamento, né? O janelamento é muito importante na prática, certo? Quando você tem dados reais de um osciloscópio, de um experimento que você fez, o janelamento é fundamental, é fundamental. Bom, então, vamos ver então um exemplo de onda quadrada e triangular. Voltar aqui para o GNU Radio, né, o espectro de uma onda quadrada e uma onda retangular. Então, esse aqui agora é um outro exemplozinho, né, vamos analisar aqui. Eu tenho dois signal source, um é um triângulo e um outro é uma onda retangular. Qual que é a nossa ideia aqui? A onda triangular ela tem harmônicos pares, enquanto a quadrada apenas ímpares. Né? Isso aqui tem a ver também com a forma que você escuta. Se eu não me engano, a onda quadrada, a gente sente melhor harmônicos, soa melhor para o nosso ouvido, para o nosso sistema auditivo, harmônicos pares. Por isso que o som de válvula é mais agradável para a gente, porque o jeitinho que a válvula corta em contrapartida com o estado sólido transistor, introduz harmônicos pares, certo? Mas isso aí é outra história. Quando eu seto a frequência central em sample rate sobre 2, que é o que nós mencionamos antes, né? A frequência central, então, em vez de ser 0, quando é 0 eu tenho a parte negativa aqui. Em vez de eu fazer isso, eu vou colocar aqui, ó, sample rate sobre 2. Aqui é sample rate sobre 2 e aqui é sample rate. Eu tenho o espectro, então, começando do 0. Eu elimino, né, aquelas frequências feias negativas. Usando o window retangular, olha que interessante, eu tenho um máximo de resolução nos picos. Isso aqui é importante, é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Isso acontece porque temos múltiplo inteiro de sample rate sobre 2. Voltando para o caso do janelamento, quando eu tenho isso aqui, ó, o que significa múltiplo inteiro? O que significa múltiplo inteiro? Significa que eu tenho a amostragem, né, começando e terminando no mesmo ponto. Certo? Eu tenho 100, 200, 300, fs dividido por 10, fs dividido por 2 é um número inteiro, tá bom? Então, vamos ver aqui o nosso exemplo, né? Aqui eu tenho frequency sync, aqui eu tenho um time sync, aqui é o retangular para não existir o janelamento e a gente vai rodar aqui o nosso programinha. Eu estou escutando, né? Você está escutando. Então você percebe aqui, ó, o vermelhinho é a onda retangular e o azulzinho é o triangular. Então vamos ver se a gente consegue aqui Ctrl Panel, Stop. E olha aqui, ó, o espectro das duas. O espectro do triângulo, aliás, o espectro do triângulo ele é mais suave. Ele é mais suave. O espectro do triângulo ele é mais suave. Aqui começa no 0. Ele é mais suave porque ele tem, né, o triângulo ele não tem essa alta frequência devido ao, vamos dar aqui, Ctrl Panel, Stop, ele não tem essa transição aqui. Né? Tudo isso a gente viu aí em transformadas. E esse máximo, deixa eu apagar esse áudio sync aqui. Está enchendo o saco. Está enchendo o saco esse áudio sync. Então, ó, você percebe o quê? Que esse sinal, esse aqui é o sinal de 30 kHz, né, aproximadamente 32 kHz, e aqui nós temos o nosso sinal, né, o nosso sinal o que comanda as duas ondas, certo? Então, esse que é o negócio. E aqui, ó, porque eu tenho aqui 64, né, aqui é 64 e aqui eu tenho, eu não estou vendo aqui, então, ó, eu não estou vendo aqui 64.440, eu não estou vendo, né, eu estou vendo aquele negócio, né, diferentemente, né, não é bem a função delta, né, não é bem a portadora sozinha. Por quê? Porque 64 por 440, que é o Dó, não é, né, não é o inteiro. Se eu colocar aqui 1000, copy, paste, vamos ver de novo.
Olha aqui, agora eu estou vendo, né, as minhas portadoras direitinho. Por quê? As minhas portadoras não, as frequências direitinho. Por que aconteceu isso? Esse negócio está acontecendo porque eu estou com um múltiplo direto e também, né, eu estou com retangular aqui. Se eu colocar Blackman Harris, por exemplo, para esse aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha aqui, ó, ele já ficou com o negócio aberto, né? Ou seja, você já perdeu um pouco de resolução. Você ganhou nesses lóbulos laterais, mas você perdeu em resolução, certo? E aqui, ó, né, você percebe que a ventoinha está ligada porque eu não estou usando o throttle nesse caso aqui. E você percebe, também é possível, né? Enable e Enable, comparar o áudio das duas. Vamos ver se as duas rodam ao mesmo tempo. É possível comparar. Esse aqui é o triângulo e esse aqui é o quadrado. Você vê que tem uma diferença aí no tom entre as duas, certo? Em que pese aí a reprodução meia ruim do PC, você percebe essa diferença. Então esse exemplozinho aqui mostra para a gente direitinho, né, qual que é a diferença do espectro de duas ondas, uma retangular e uma triangular. Bom, agora vem outro negócio um pouquinho mais. Interessante aqui, um pouquinho mais complicado. O que acontece se eu não quiser ficar restrito a essas ondas, tipo seno, cosseno, triângulo, se eu quiser uma onda arbitrária? Né? Se eu quiser uma onda arbitrária. Uma das formas de você resolver essa pendenga é usar o chamado vector source. O vector source, que é esse bloquinho que nós estamos vendo aqui, ó, ele permite ele informa para você diretamente os valores de um vetor. De novo, vetor sai vetorzinho dele. O sinal é lido diretamente em ambos os domínios, tempo e frequência, com GUI e SYNCs. Então, vamos seguir aqui o nosso próximo exemplo. O vector source, esse bloquinho, eu simplesmente coloco os numerozinhos em parênteses ali. 005, 1,5. 1 e 0,5. Então, rodando esse negócio, não pode ser mais simples. Está aqui as minhas amostras. Alguém vai perguntar, tudo bem, eu entendi aí os valores, mas e qual que é a sincronização? Essa sincronização aqui, quem dá é o sample rate. Então, ó, vamos pegar dois consecutivos aqui, vamos ver se fica bem, ó, 152 milissegundos e 153 milissegundos, ou seja, 1 milissegundo entre as amostras. 1 milissegundo é o tempo de amostragem, isso equivale a um sample rate de, não podia deixar de ser, né, 1 kHz. Então, aqui aparecem os dados e a separação temporal nos dados, quem dá é o nosso sample rate. Não pode ser mais fácil, né? Então, aqui você consegue ter todo tipo de equação, de número que você quiser. Um dado que você pegou do computador, fazer um ensaio, fazer o FFT, passar filtro. Simplesmente copia e cola aqui os seus dados de uma forma simples, né? E ele vai estar entrando como vetor. Muito bem. A sincronização, então, aqui se dá como sample rate, como nós vimos, e para visualizar o mesmo plot, né, que nós estamos vendo aqui, isso aqui é importante, né, para visualização, isso aqui é difícil de você achar, eu escolhi o stem plot e line marker circle. Então, esse detalhezinho aqui, ó, é importante falar. Para você ver os dados dessa forma bonitinha aqui, ó, com essa bolinha, com essas bolinhas aqui, isso aqui é o stem. Então, aqui em config, você escolhe stem plot yes, né? E você escolhe o marker, nós já tínhamos feito antes, como circle. Né? Como círculo. Aí você vai ter a mesma visualização que nós tivemos aqui. Certo? Bom, input usando vector source block. Então, aqui, ó, visualizando o efeito no domínio e frequência. Né? Então, olha que bacana. Aqui, o que eu fiz? Esse outro exemplo. Aqui eu já estou usando, deixa eu ver aqui, ó, esse recurso aqui, eu vou ter que abrir um pouquinho mais, eu vou copiar isso aqui, copy, eu vou achar aqui o Notepad, eu vou colar aqui,
grandão, ó. Agora esse negócio aqui, ó, vamos fazer um parênteses e vamos falar um pouco disso aqui. Isso aqui é Python. Isso aqui é Python. Alguém vai dizer, puxa, mas o curso de GNU Radio, eu estou estudando Python. A linguagem que o GNU Radio se comunica com o usuário é Python. Você não precisa, né, usar recursos de Python se você não quiser, mas você vai se deparar frequentemente com coisas como isso que nós estamos vendo, ou seja, gerar uma onda arbitrária, e é importante usar o Python, se você não quiser copiar e colar dados do Excel ou do MATLAB para dentro do GNU Radio. Python é uma linguagem simples, né? Quem conhece MATLAB é um negócio bem tranquilo, não é nada do outro mundo. Então vale a pena aí, e é grátis, né? E é uma linguagem grátis, não precisa pagar nada aí de Microsoft, nada que seja, né, exorbitante. Então, olha aqui, NPH-stack, isso aqui é ones, duração, e zeros, 2 vezes a duração. O que isso aqui está fazendo? Esse NP é a biblioteca Python chamada NumPy, certo? Só o apelidinho dela. Eu estou gerando um vetor com uns e com zeros, sendo que os uns ele tem o dobro, tem a metade da duração dos zeros. É isso. E esse H-stack está juntando os dois. Tudo isso aqui você, diferentemente do que no Radio, o Python tem milhões e milhões e milhões aí de help, de exemplos na internet. É muito fácil de você visualizar isso. Você entender o que você está fazendo. Então eu estou importando essas duas bibliotecas do Python aqui, ó. Essas duas não, é apenas uma. Ó. Eu simplesmente importo NumPy as NP. NumPy é o nome da biblioteca, você põe no Google e estuda as funções que ela tem. E esse NP é simplesmente o alias, o nome que eu dou, né, para chamar as funções. Sempre vão ter NP, pontinho, o nome da função. Que é o que nós vimos, né, aqui, ó, esse NP zeros, NP ones, NP stack. Né, para juntar os dois. Então, eu estou fazendo aqui um sistema no qual eu estou juntando, fazendo um vetor de uns e zeros com uma duração arbitrária aqui, uma variável 100. Né? Então, eu simplesmente rodo isso, você vê, aqui eu tenho os meus dados. Então, como você pode ver, ó, deixa eu deixar ele direitinho aqui, esse tempo aqui é o dobro desse, e como nós falamos, a distância, vou dar um autoscale aqui de novo, vamos pegar aqui, 2 aqui, eu paro. Olha aqui, ó. A distância é 1 milissegundo. Por que eu tenho essa distância de 1 milissegundo? Porque o meu sample rate está em 1 kHz, certo? Então, é muito fácil de você mexer nisso. Um detalhezinho simples aqui, né? Um negócio que é difícil de você entender de você entender no help é quando você está criando esse vector source usando Python, ou mesmo que você esteja usando o outro recurso, né? Simplesmente digitando os números, como é que você sabe quando começa e quando termina o seu vetor? Existe esse recurso do chamado tag. Então, se você colocar aqui entre parênteses tag 1, você tem um tag objeto, você copia, ó, esses valores aqui, ó, a cada zero ele vai colocar um tag no seu sistema. É copiar e colar isso aqui, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esse negócio é um negócio um pouquinho mais complicado e também um pouquinho mais para a área de comunicações. Né, para sistemas de comunicações mais complicados, para protocolos, etc, etc. Por nossos efeitos aqui o nosso efeito aqui mais é visual. Então o tag ele é responsável por isso aqui, ó. Se você percebeu, aparece esse pauzinho aqui, ó, esse negocinho T00. Agora ele sumiu, está aqui, ó. Ele está dizendo o início de cada vetor. Né? O nosso vetor aqui é bem simples, mas se você tem um vetor, um monte de palavra com preâmbulo, com payload, ele vai dizer quando que começa o seu vetor. Lembrando que esse vector source do que nós estamos usando, ele tem essa opção repeat aqui, ele sempre está mostrando, né? Termina um e ele começa a mostrar outro, né? Numa forma circular. Então esse tag permite esse efeito aqui, né, de você visualizar onde começa e onde termina. Voltando aqui para o nosso estudo, ó, eu consigo ver, né, aquele negócio interessante que nós estávamos falando, né, o efeito, né, domínio-tempo e domínio-frequência. Aqui eu tenho um pulso com a duração 100. E o que acontece aqui? Só que aqui o meu zero, o meu Dutch Cycle, qual é o efeito no meu Dutch Cycle aqui? Ó? Aqui a duração é 100, só que aqui o meu Dutch Cycle ele é
o meu tempo off ele é bem maior. Você percebe que a energia, né, no domínio frequência diminui. E nesse caso aqui eu estou comparando 1 e 5, só que a duração, né, o meu pulso ele é bem mais estreitinho. Quando o meu pulso fica bem mais estreitinho, né, como seria de se esperar, eu tenho portadoras em frequência bem maior, em frequências bem maiores. Então você percebe que simplesmente com esse negocinho simples aqui, ó, mexendo na duração, sei lá, botando 10 ou 20, você consegue ver qual que é o efeito, né? Agora ele vai ficar menorzinho, ó, qual que é o efeito na sua frequência aqui. Certo? Então eu tenho então condições de analisar esse esquema aqui. Bom, vamos seguir adiante. Né? Funções diferentes do signal source. Então, como nós falamos, né, vamos supor que você queira uma exponencial, né, a descarga de um capacitor, coisa desse tipo. Como é que você vai fazer isso usando seno e cosseno? O signal source do GNU Radio não tem acesso a isso. Felizmente, né, eu tenho o recurso do Python, eu consigo usar a função, por exemplo, NP, né, o NP que é o NumPy, e eu consigo usar a função exponencial com um argumento qualquer. E esse NP arrange, né, o arrange aqui, ele é basicamente, né, quem conhece o MATLAB, ele é o irmãozinho aí do linspace do MATLAB. Ele gera um vetor, nuvem de pontos aí entre start e entre stop. Então, olha aqui, ó, as bibliotecas Math e NP são importadas nos blocos correspondentes. A expressão matemática aparece no vector source, como nós falamos aqui. Então, ó, o vector source, eu vou copiar e colar aqui, copy, eu vou colar aqui, paste, grandão, NP-SP, que é o exponencial, né, e NP-arrange, que é simplesmente o linspace do MATLAB, gerando entre 0 e 10, intervalo de 0 e 1. Não pode ser mais fácil, né? E aqui 2,2 é menos 2,2t. Então, essa expressão que eu estou fazendo aqui, é simplesmente, né, vou deixar aqui menor, é simplesmente E na menos 2,2t. Né, E na menos 2,2t. Então, olha aqui, ó, o que tem de diferente aqui? Aqui eu não estou usando tag nesse caso, eu coloco a expressão, eu tenho que importar o NP e o Math, essas duas bibliotecas. Eu não sei porque que o Math entrou aqui, né, mas teria que dar uma espiada aí, tem alguma função que está usando o coisa. A gente pode dar um disable. Ó, e ele reclamou. Não, ele não reclamou, né, nem precisa desse match aqui. Né, isso aqui foi algum outro experimento que nós fizemos. E aqui ele está gerando a sua onda e aqui o espectro. O que pode ser mais fácil que isso? Simplesmente transformo de vector para stream e eu estou vendo no domínio tempo e no domínio frequência. Isso aqui também não precisa. E esse step e range a gente setou como 1 sobre sample rate. Certo? Então, com isso, eu consigo visualizar a minha onda arbitrária. Certo? Essa função usando recursos do Python, que é bem simples. Bom, então o último exemplinho aí que nós vamos mencionar aqui é um negócio extremamente importante em radar, extremamente importante em processamento de sinais, é o chamado o chamado sinal chirp, ou sinal, né, que o pessoal usa em radar, no qual você varia o seu pulso de radar, em vez de ser só numa frequência, você varre entre frequência F1 e F0, num tempo T1. Certo? Então, durante o intervalo T1, varia entre as frequências F0 e F1. Essa aqui é a expressão matemática do sinal chirp. Bom, o que a gente pode falar aqui? Esse aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o flow graph que nós estamos usando. Esse aqui é o flow graph. O vector source eu estou usando seno de 2π, 6,28, vezes 1. Isso aí ficou aí só para fazer um teste, vezes essa variável frequência. Essa variável frequência ela é definida aqui, ó, F0 mais F1 menos F0, vezes tempo sobre T1, que é aquela equação que nós acabamos de ver.
E, finalmente, o tempo, ele é a variável que está no eixo x, ele usa esse Python, né, esse terminho Python como arange 0 até 1, 1 sobre 64 vezes 10 na 3. Isso aqui tem a ver como ser o inverso, né, do nosso sample rate, que é 64K. Né? Eu vou fazer a minha variação no tempo usando o nosso linspace, entre aspas, do Python, para que ele case exatamente com o nosso sample rate usado. Então, o vector source não pode ser mais fácil. Uma vez que você tenha feito essas definições, você passa pelo throttle, se for o caso, vector to stream, e aí você visualiza no tempo e na frequência, e se você quiser escutar, aqui você está em complexo, basta você jogar ele para ser real. Né? Esse é o nosso bloco Python, né? Esse é o nosso bloco, usando o nosso bloco Python, a gente consegue o nosso chirp. Né? Vamos então aqui, esse é o nosso exemplozinho, rapidinho, né? Aqui é o bloco que gera a forma de onda. Aqui eu tenho as minhas variáveis, como nós falamos, F0 mais F1 menos F0 vezes tempo T1. Esta não é nada mais, nada menos do que essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui. Eu preciso jogar o bloco, o math e o NP aqui, é a mesma coisa que nós falamos antes, né? Eu não sei se eu preciso do math, na verdade eu não preciso, não há necessidade. Ó, e ele aqui gera o meu chirp, ele está variando entre duas frequências. Olha que bacana a gente visualizar no waterfall, como é que funciona. Ele começa numa frequência e vai afastando, afastando, afastando. Isso aí você usa muito em radar, né, para você ficar variando numa banda de frequências, em vez de ter só um pulso, sempre na mesma frequência, sempre em continuous wave. Eu posso tentar escutar isso, vamos ver se dá certo. Eu acho que essa frequência é meio alta para isso, mas vamos tentar aqui. Olha aí. Já não consigo escutar mais, né? Viu que bacana? E aqui no Waterfall Sync eu estou usando o próprio só o Waterfall Sync. Né? Existe um GUI aqui, existe um bloquinho que só mostra o Waterfall. Certo? Então, é um recurso, você vê, é um negócio relativamente sofisticado, você gerar um sinal de chirp, você visualizá-lo, você escutá-lo, né? Não é um negócio tão simples e com poucos bloquinhos aqui no GNU Radio você consegue realizar. Bom, fica aí, né, o nosso sinal anterior ele estava oscilando entre 1 kHz e 10 kHz, sample rate de 128. Então, o sample rate é 128, o nosso F1 e F0, que foi definido aqui, está entre 1 e 10 kHz. No entanto, né, a nossa visualização, nós estamos visualizando aqui, ó, 60, entre 40 e 60, 40 e 80 kHz. O que está acontecendo de errado? Essa é a tarefa para vocês imaginarem. No gráfico, então, a gente vê que os sinais estão entre 40 e 80 kHz. Não deveria ser entre 1 e 10? O que está acontecendo aí? Bom, eu vou tentar dar algumas dicas para vocês pensarem aí. Uma dica é a seguinte: se fosse, o que está errado aí? Se fosse essa frequência aqui, ó, eu não estaria escutando. Eu não escuto 60, nem a criança recém-nascida escuta em 60. Bom, bem no meio aqui, ó, eu estou com aproximadamente 62, ó. Bem no meio aqui, eu estou com 64 bem no meio. O que será que é 64? Curiosamente, é metade de 128. Então, essas são mais ou menos as dicas aí para você pensar. Na outra aula a gente conversar e você passar e você tentar descobrir o que está acontecendo, por que eu estou escutando um negócio que está consistente aqui
com os dados que eu coloquei, né? Estou escutando, mas por que eu não consigo, a visualização de frequência está diferente, certo? Era isso aí por hoje, muito obrigado.